Ok, vamos lá. Queridos alunos, no primeiro ano, boa tarde. Então, nós teremos para esta aula de hoje apenas revisão. Revisão de conteúdos em espanhol. A nossa revisão de hoje, ela será sobre os capítulos 7, 8, 9 e 10, ou seja, 7, 8, 9 e 10. No capítulo 7, nós temos artículo neutro, lo. Capítulo 8, temos regras de eufonia. Capítulo 9, temos los possessivos. E capítulo 10, temos tener e haber. Vamos tentar revisar um pouquinho de cada um para vocês estudarem para a prova semestral. Vamos a alguma regra, só revisando. Uso do artículo neutro lo. A forma ir mais adjetivo tem a função de generalizar conceitos, né? E equivale às coisas, às partes. E temos os exemplos. Exemplos. Mira lo positivo. La parte, las coisas, positivo, positivas. Embaixo nós temos lo mais de mais substantivo, né? No caso, se refere a um assunto. Ou alude a uma vivenda, no caso, o exemplo aí de substantivo, ele assunto, né, que equivale ao assunto, e embaixo equivale à casa. Sabes lo del assalto? O assalto del assalto. E embaixo temos passei o dia com lo, en lo de minha irmã, la casa de, então é o complemento que vocês estão vendo, substituição aí do artículo lo, para não repetir novamente o pronome, ou, corrigindo, não repetir novamente o substantivo, tá, pessoal? Então, o lo é uma substituição do substantivo, com exceções que nós vamos ver lá na frente. Atenção, nunca coloque o artigo neutro lo na frente de substantivos masculinos. Os masculinos não é permitido. Diferentemente do português, o espanhol possui duas formas de possessivos. Uns que funcionam como determinantes, átonos e tônicos, antepuestos ao nome, substantivo, também conhecidos como pronombres adjetivos, e los possessivos que vão pospuestos, ou seja, pós, ao nome, e os substituindo na oração no sintagma nominal. Exemplos de usos de los possessivos com função determinante. Vamos ao primeiro exemplo. Mário é um amigo meu de Peru. Mário é um amigo meu do Peru. Mi clase de espanhol é hoy. Quando tenés a las tuya? Minha aula de espanhol é hoje. Quando é a sua? Estes úteis são meus e aqueles são suyos. Estes materiais escolares são meus e aqueles são seus. Essa bicicleta é minha, la tuya está em el jardim. Esta bicicleta é minha, a tua está no jardim. Os pronomes possessivos não são mis pendientes. Os possessivos são aqueles que indicam posse. Posse, pessoal, aquilo que é meu, que é teu, que é nosso, então é fácil de ser identificado. Continuando. Não são mis pendientes, são los tuyos. Não são meus brincos, são os seus. Aquele nos es tu camisa. Es la mía. Aquela não é sua camisa, é a minha. Es tu anillo? Não. Es el suyo. É seu anel? Não, é o seu. Aqui, pessoal, foi colocada uma questão, vocês terão aí mais questões sobre cada um dos conteúdos revisados aqui. Questão 1, vocês vão colocar a substituição dos pronombres e nas alternativas abaixo eles têm 4 opções. Então, vocês deem uma olhada direitinho para ver qual que encaixa. Não vamos nos atentar agora para as respostas. Vocês analisem a questão, tentem responder e depois veremos o gabarito. Regras de eufonia.
As regras de eufonia significa eufonia. Eu significa bom, né? E fonos, som. Regras do bom som. O oposto é cacofonia, que no caso é o som ruim da fala. Temos também, nós estudamos também os verbos tener e haver. Em espanhol, os verbos tener e haver possuem significados e usos distintos, ou seja, diferentes. O tener se expressa posse e o haver expressa existência. Então, mentaliza isso, pessoal. Todas as vezes que vocês forem utilizar o verbo tener e haver, gravem na cabecinha de vocês. Tener é para posse, aquilo que é de fato de alguém, e haver significa existência, um lugar que realmente existe algo ou alguma coisa. Exemplos: madre e hijo son unidos. Habla espanhol e inglês. Tenho 7 ou 8 livros, Cervantes ou Homero, qual te interessa mais? Aqui nós temos o exemplo da cacofonia, no caso lá das regras de eufonia, por quê? Se de repente for colocado após a palavra madre, for colocarmos aí grega, no que tem o som de I, então já teria aí uma cacofonia. Porque Y tem o som de I e Laê tem som de E fechado. Então, eis aí uma regra importante. Madre e hijo são unidos. Se tivesse uma Y, no caso Y, né, para ficar mais claro aí para vocês, seria madre e hijo. Então, daria uma sequência de I repetido, isso não é legal. Habla espanhol e inglês. Não podemos jamais, em hipótese alguma, colocar um Y, porque teria também cacofonia. Seria habla espanhol e inglês. Então, teria aí um som repetido do I, da Y. Tenho 7 ou 8 livros. A mesma regra do E com Y vale para U e U. Cervantes ou Homero. Vocês observam que a frente da palavra O antecede U e a frente da palavra HO antecede U também. Vamos à segunda questão. A segunda questão, vocês também vão fazer a colocação entre o E e a Y para as seguintes frases. Roberta e Juan, Pablo e Inácio, José e Ricardo, Juan e Isabel. Então, onde que você vai colocar E onde você vai colocar a Y? Na questão 3, lendo os huecos com la O ou la U, a mesma regra. Vocês vão colocar o, U para as seguintes frases. Outono, inverno, plato, ouro, mulheres ou hombres, 6 ou 7. Vê, de acordo com a regra gramatical, com o que você vai completar aí para estas frases. A questão 4, pessoal, vocês vão anotar aí no caderno de vocês, à frente vocês vão dizer quem está correto e quem está incorreto. Esta es la casa suyas, aqueles são nuestro hija, aqueles são seus pájaros, vamos a nuestra casa. Quem vai estar correto aí? Obviamente, vocês terão que colocar à frente da frase a palavra correto ou a palavra incorreto. Tá bom, pessoal? Quinta questão, completa com ele possessivo adequado. Senhora Regina, como se chama? Você vai substituir esse pronome sua por o pronome adequado, de acordo com o contexto da frase. Hija maior. Maior, pessoal, significa mais velho. Senhora Rodrigues, son estas llaves. Então, substituir o pronome suas, que está no português, para o espanhol, como é que fica de acordo com a frase. Rosita, aqui estão teus, no caso, vai ser substituído também por livros e assim por diante. Questão 6, nós vamos trabalhar o verbo tener ou haver. Mis padres, vocês vão dizer se
o verbo adequado vai estar para tener ou haver uma casa em la playa. Podria dizer-me uma farmácia cerca de aqui. Esse supermercado de todo em mi ciudad muitas plazas. Então, vocês respondam essas questões e o gabarito eu passarei em seguida para vocês. As próximas aulas nós vamos fechar os capítulos 11, 12 e 13 em seguida. Com certeza na aula seguinte já será a prova para fechamento do semestre. Então, hasta luego, pessoal.